Os 47 Ronins, por Barão Algernon Bertrand Freeman Mitford. Aviso de gatilhos. A lenda dos 47 Ronins contém menção ao suicídio e violência física. Os livros que foram escritos nos últimos anos sobre o Japão foram compilados a partir de registros oficiais onde continham impressões incompletas de viajantes. Da vida íntima dos japoneses, o mundo em geral sabe muito pouco. Sua religião, suas superstições, seus modos de pensar, os motivos ocultos pelos quais agem. Tudo permanece no mistério. Não é de se admirar. Os primeiros ocidentais que entraram em contato com o Japão, e aqui não me refiro aos comerciantes e padres holandeses e portugueses de outrora, mas aos diplomatas e mercadores de 11 anos atrás, foram recebidos com reserva. Acima de tudo, o governo nativo dispôs obstáculos no caminho de qualquer pesquisa sobre sua língua, literatura e história. O fato é que o governo Taikyo mantinham-se as únicas relações. Sabia que a púrpura imperial com que procuravam vestir seus líderes desvanecer-se-iam rapidamente perante a força da luz solar que cairia sobre ele assim que houvesse linguistas europeus capazes de examinar seus livros e registros. Não se perdeu nenhuma oportunidade de desviar o olhar dos recém-chegados, a quem, mesmo nos detalhes mais insignificantes, a política oficial era distrair. Agora, todavia, não há motivos para acobertamento. O Roi Fanet livrou-se de sua indolência, assim como seu marido Palas, e um governo inteligível, que não precisa temer o olhar analítico dos estrangeiros. É o resultado. Os registros do país são unicamente provas do direito do Mikado ao poder, não havendo razão para sustentar nenhum mistério. O caminho da pesquisa está aberto a todos, e embora ainda haja muito a aprender, já se obteve algum conhecimento, ao qual pode interessar os que ficaram em casa. A revolução recente no Japão ocasionou mudanças sociais, bem como políticas, e pode ser que, além dos avanços já realizados, ferrovias e telégrafos venham a ligar os principais pontos da Terra do Sol nascente e o japonês de outra hora, tal como era há séculos e quando encontramos, 11 anos atrás, terá se extinguido. Parece-me que não há modo melhor de preservar os registros de uma civilização curiosa em rápido desaparecimento do que traduzir algumas das lendas e histórias nacionais mais interessantes, ao lado de outros exemplos da literatura abordando o mesmo assunto. Assim, os japoneses podem contar sua própria história, enquanto o tradutor apenas acrescenta aqui e ali algumas palavras do cabeçalho ou rodapé a um capítulo, onde uma explicação ou elaboração venha a ser necessária. Receio que os nomes longos e difíceis muitas vezes tornam fatigante a leitura de minha narrativa, mas creio que aqueles que enfrentarem a dificuldade aprenderão mais sobre o caráter do povo japonês do que folheando relatos de viagens e aventuras, por mais brilhantes que sejam. O senhor e o servidor, o guerreiro e o sacerdote, o humilde artesão e o desprezado eta, ou pária, cada um, a seu tempo, se tornará personagem principal em minha coleção de histórias. E é da boca desses personagens que espero que tire um retrato razoavelmente completo da sociedade japonesa. Tendo dito tais coisas à guisa de prefácio, peço aos leitores que se imaginem transportados até as margens da Baía de Iedo, paisagem bela e sorridente, as colinas suaves, coroadas por pinheiros e abetos escuros, descem rumo ao mar. Os beirais irregulares de muitos templos e santuários emergem dos bosques, aqui e ali. A própria baía repleta de pitorescos barcos de pesca, cujas tochas reluzem à noite como vagalumes entre os fortes distantes. Ao longe, a oeste, assomam os picos assombrados de Oyama, e além das colinas gêmeas do desfiladeiro de Hakone, vê-se Fujiyama, a montanha incomparável, solitária e grandiosa no centro da planície, que verteu chamas copiosas 21 séculos atrás. Há 160 anos, a enorme montanha está em paz, mas os terremotos frequentes ainda surgem flamas ocultas e ninguém sabe quando as pedras incandescentes e as cinzas podem voltar a cair como chuva sobre 5 províncias. Aninhado entre as árvores veneráveis de Takanawa, o subúrbio de Edo, esconde-se Sengakuji, ou Templo da Colina da Primavera, conhecido em todo o território por seu cemitério, que contém os túmulos dos 47 Ronins. Nota do autor. A palavra Ronin significa literalmente homem-onda, aquele que é jogado de um lado para o outro como uma onda do mar. É usado para distinguir pessoas de sangue nobre com o direito de portar armas, que, tendo se separado de seus senhores feudais por decisão própria ou destituição, ou pelo destino, vagam pelo país como uma espécie de cavaleiro errante de reputação um tanto desconceituada. Sem meios de vida aparentes, em alguns casos oferecendo-se para servir novos senhores, em outros sustentando-se por meio da pilhagem, ou que, caindo um grau na escala social, põem-se a trabalhar como simples guardas. Às vezes acontece de, por motivos políticos, um homem tornar-se Ronin para que seu senhor não esteja implicado em algum derramamento de sangue em que estava prestes a se envolver.
Às vezes também, o homem se torna Ronin e deixa sua terra natal por um tempo, até algum embaraço no qual tenham se enredado passar. Depois, retornam ao antigo serviço. Hoje em dia, é comum que os homens se tornem Ronins por algum tempo e se dediquem a servir estrangeiros nos portos abertos, mesmo em funções humildes, na esperança de aprender algo da língua e da tradição dos ocidentais. Conheço casos de homens de posição considerável que adotaram esse procedimento em sua busca por instrução. Fim da nota do autor. Famosos nas histórias japonesas, heróis do teatro japonês, cujos feitos estou prestes a transcrever. No lado esquerdo do pátio principal do templo há uma capela, encimada por uma figura dourada de Kuan-Yin, onde estão guardadas as imagens dos 47 homens e do mestre a quem tanto amavam. As estátuas são esculpidas em madeira, os rostos coloridos e trajes laqueados com requinte, como obras de arte. Tem grande mérito, sendo os gestos dos heróis, cada um com sua arma favorita, maravilhosamente realistas e vigorosos. Alguns são homens veneráveis, com cabelos escassos e grisalhos. Um deles tem 77 anos. Outros são apenas garotos de 16. Perto da capela, ao lado de uma trilha que sobe a colina, existe um pequeno poço de água pura, cercado e adornado com um jardim, sobre o qual se lê esta inscrição: "Este é o poço em que a cabeça foi lavada. Você não deve lavar as mãos nem os pés aqui." Um pouco mais adiante, há uma banca na qual o pobre ancião ganha uma ninharinha vendendo livros, gravuras e medalhas que celebram a lealdade dos 47. Mais além, sombreado por um bosque de árvores majestosas, fica um recinto cercado, como anuncia uma tabuleta, por contribuições voluntárias, em torno do qual estão dispostas 48 lápides, cada uma decorada em uma folhagem perene, cada uma com sua oferenda de água e incenso, para confortar o espírito do falecido. Existiam 47 Ronins, há 48 lápides, e a história da 48ª caracteriza bem o ideal japonês de honra. Quase tocando a cerca do cemitério, há um monumento mais imponente, debaixo do qual jaz enterrado o senhor cuja morte seus seguidores dedicados vingaram. Agora, vamos à história. No começo do século XVIII, viveu um daimyo chamado Asano Takumi no Kami, senhor do castelo de Ako, província de Harima. Ocorreu que, quando o embaixador imperial da corte do Mikado foi mandado ao shogun, em Edo, Takumi no Kami e outro nobre chamado Kamei-sama foram encarregados de receber e hospedar o emissário e um alto oficial, Kirakosu Kenosuke. Foi nomeado para ensinar a eles as cerimônias adequadas para realizar na ocasião. Assim, os dois nobres foram forçados a ir diariamente ao castelo para ouvir as instruções de Kozu Kenosuke. Mas este era um homem ambicioso. Como considerou que os presentes enviados pelos dois daimyos, de acordo com o costume consagrado pelo tempo, em troca de sua instrução, eram mesquinhos e ignóbeis, concebeu um grande ódio contra eles e não fez nenhum esforço para ensiná-los. Preferiu, ao contrário, fazer deles alvos de chacota. Takumi no Kami, contido por um forte senso de dever, suportou as ofensas com toda a paciência, mas Kamei-sama, que tinha menos controle sobre o próprio temperamento, ficou violentamente indignado e decidiu matar Kozu Kenosuke. Uma noite depois de concluir seus deveres do castelo, Kamei-sama voltou a seu próprio palácio e, convocando seus conselheiros para uma reunião secreta, disse-lhes: Kozu Kenosuke ofendeu a mim e Takumi no Kami durante nosso serviço de recepção ao emissário imperial, e isso contraria toda a decência, e tive vontade de matá-lo ali mesmo. Porém, pensei que se cometesse tal ato no interior do castelo, não pagaria apenas com a minha própria vida, mas também arruinaria minha família e meus vassalos. Por isso, detive minha mão. Mesmo assim, a vida do patife é um tormento para o povo, e amanhã, quando eu for à corte, hei de matá-lo. Estou decidido, e não darei ouvidos a nenhuma objeção. Enquanto falava, seu rosto ficou lívido de raiva. Um dos conselheiros de Kamei-sama era um homem de grande discernimento e, quando viu pelo comportamento de seu senhor seria inútil protestar, ele disse: "As palavras de sua senhoria são a lei. Seu servo fará todos os preparativos necessários e, amanhã, quando sua senhoria for à corte, se esse Kozu Kenosuke for insolente mais uma vez, que a morte o receba." O senhor ficou satisfeito com esse discurso e esperou o dia raiar, impaciente, para que pudesse voltar à corte e matar seu inimigo. Mas o conselheiro foi para casa imensamente consternado e ansioso, pensando no que seu príncipe havia dito. Enquanto refletia, ocorreu-lhe que, como Kozu Kenosuke tinha fama de ganancioso, certamente estaria inclinado a aceitar suborno, e era melhor pagar qualquer quantia, por maior que fosse, do que assistir à ruína de seu senhor e sua casa. Assim angariou todo o dinheiro que pôde, mandou que os servos o levassem. Partiu à noite para o palácio de Kozu Kenosuke e disse aos servidores deste: "Meu mestre, que agora está a serviço do emissário imperial, deve imensa gratidão ao meu senhor Kozu Kenosuke,
que se esforçou tanto para lhe ensinar as cerimônias adequadas a realizar durante a recepção do emissário imperial. Este é apenas um humilde presente que ele mandou por meu intermédio, mas ele espera que possa aceitá-lo e se entrega às graças de sua senhoria. Com essas palavras, ele ofereceu 1000 onças de prata a Kozuki no Suke, e mais 100 para serem distribuídas entre os servidores. Quando viram o dinheiro, seus olhos brilharam de prazer, agradeceram prodigamente e, implorando ao seu conselheiro que esperasse um pouco, foram contar ao mestre sobre o régio presente que havia chegado com uma mensagem cortês de Kamei-sama. Kozuki no Suke, com grande deleite, mandou chamar o conselheiro a uma câmara interna e, depois de agradecer, prometeu no dia seguinte instruir seu mestre com toda a atenção em todos os diferentes tópicos de etiqueta. Assim, o conselheiro, vendo o júbilo do ganancioso, alegrou-se com o sucesso de seu plano. Depois de se despedir, voltou para casa animado. Mas Kamei-san, sem sequer imaginar como seu vassalo havia aplacado o inimigo, meditou sobre sua vingança a noite toda, e na manhã seguinte, ao nascer do dia, foi à corte numa procissão solene. Quando Kozuki no Suke o recebeu, seus modos haviam mudado completamente. Sua cortesia foi insuperável. Hoje veio cedo para a corte, meu Sr. Kamei, ele disse. Seu zelo é admirável. Terei a honra de expor-lhe vários tópicos de etiqueta. Devo pedir que sua senhoria perdoe minha conduta anterior, que deve ter parecido muito rude. Tenho um temperamento naturalmente intratável e imploro seu perdão. À medida que ele se humilhava e dizia palavras bonitas, o coração de Kamei-san amoleceu, e ele renunciou à intenção de matá-lo. Assim, pela inteligência de seu conselheiro, Kamei-sama, ele e toda a sua casa foram poupadas da ruína. Pouco depois, Takumi no Kami, que não havia mandado nenhum presente, chegou ao castelo, e Kozuki no Suke o ridicularizou ainda mais do que antes, provocando com zombarias e insultos dissimulados. Mas Takumi no Kami fingiu ignorar tudo isso e se submeteu com toda a paciência às ordens de Kozuki no Suke. Essa conduta, longe de se produzir um bom resultado, só fez Kozuki no Suke desprezá-lo ainda mais, até que por fim disse arrogante: "Veja, meu senhor Takumi, a fita da minha meia se desamarrou. Tenha a bondade de amarrá-la para mim." Takumi no Kami, embora ardesse de raiva com a afronta, ainda achava que, como estava lá a serviço, era obrigado a obedecer. Por isso, amarrou a fita da meia. Então, Kozuki no Suke, afastando-se dele, exclamou petulante: "Ora, como você é desajeitado! Não sabe nem amarrar a fita de uma meia corretamente. Qualquer um consegue perceber que você é um camponês rústico e nada sabe do costume de Iedo." E com uma risada desdenhosa, ele se dirigiu a uma câmara interna. Mas a paciência de Takumi no Kami se esgotou. A última ofensa foi mais do que ele poderia suportar. "Espere um instante, meu senhor", gritou ele. "Bom, o que foi?" respondeu o outro. E quando Kozuki no Suke se virou, Takumi no Kami desembainhou sua adaga e desferiu um golpe na cabeça dele, mas o outro, estando protegido pelo gorro da corte que usava, sofreu apenas um arranhão e fugiu. Takumi no Kami, perseguindo-o, tentou abatê-lo pela segunda vez, mas errando o alvo, cravou a adaga num pilar. Nesse momento, um oficial chamado Kajikawa Yosobei, vendo o tumulto, correu e, contendo o nobre enfurecido, deu a Kozuki no Suke tempo para fugir. Houve então grande alvoroço e confusão, e Takumi no Kami foi preso, desarmado e confinado num dos aposentos do palácio, ao cuidado dos censores. Realizou-se um conselho e o prisioneiro foi entregue à guarda de daime, chamado Tamura Ukiyo no Daibu, que o manteve sob custódia em sua própria casa, para grande pesar de sua esposa e de seus servidores. Quando o conselho concluiu as deliberações, decidiu-se que, como ele cometera uma afronta e atacara outro homem no interior do palácio, deveria executar o harakiri, ou seja, cometer suicídio por estripação. Além disso, seus bens seriam confiscados e a família arruinada. Assim mandava a lei. Portanto, Takumi no Kami executou o harakiri. Seu castelo de Ako foi confiscado, e alguns de seus servidores, tornando-se ronins, passaram a servir outros daimyos, enquanto os demais se tornaram mercadores. Agora, entre tais servidores estava o principal conselheiro, um homem chamado Oishi Kuranosuke, que com outros 46 dependentes leais, formou uma liga para vingar a morte do mestre matando Kozuki no Suke. Na época do tumulto, Oishi Kuranosuke estava ausente do castelo de Ako. Estivesse ele com seu príncipe, nada daquilo teria acontecido, pois, sendo um homem sábio, não teria deixado de aplacar Kozuki no Suke ao mandar-lhe presentes adequados, enquanto o conselheiro que servia ao príncipe de Edo na ocasião era um nécio, que negligenciou essa precaução, causando a morte do mestre e a ruína da sua casa. Assim, Oishi Kuranosuke e seus 46 companheiros começaram a traçar os planos de vingança contra Kozuki no Suke, mas esse estava tão bem protegido por guardas emprestados a ele por um daimyo chamado Uesugi-sama, que era seu sogro, que os ronins viram que o único modo de cumprir seu intento seria pegar o inimigo desprevenido. Com esse objetivo, eles se separaram e se disfarçaram, alguns como carpinteiros ou artesãos, outros como mercadores, e seu líder,
Kuranosuke foi para Kyoto e fixou residência num bairro chamado Yamashina, onde passou a frequentar casas da pior reputação, entregando-se à embriaguez e à libertinagem, como se nada estivesse mais distante de sua mente que a ideia de vingança. Desconfiado que os antigos servidores de Takumi no Kami estariam tramando contra sua vida, mandou espiões a Kyoto e fez com que lhe enviassem relatos fiéis e constantes de tudo que Kuranosuke fazia. Este, entretanto, decidido a iludir o inimigo e dar-lhe uma impressão falsa de segurança, continuou levando uma vida dissoluta entre prostitutas e beberrões. Um dia, voltando de algum antro para casa, bêbado, caiu na rua e adormeceu. E todos os transeuntes zombaram e riram dele. Acontece que um homem de Satsuma viu isso e disse: "Esse não é Oishi Kuranosuke, que era conselheiro de Asano Takumi no Kami e, sem coragem de vingar o seu senhor, se entrega às mulheres e à bebida? Vejam como ele se embebeda e deita em via pública. Bruto desleal, tolo e poltrão, não é digno no nome de samurai." E ele pisou no rosto e cuspiu em Kuranosuke enquanto ele dormia. Mas quando os espiões relataram tudo isso em Edo, Kozuki no Suke ficou imensamente aliviado com a notícia e sentiu-se a salvo do perigo. Um dia, a mulher de Kuranosuke, amargurada por ver seu marido levar uma vida de vícios, foi até ele e disse: "Meu senhor, a princípio, disse-me que sua libertinagem era apenas um truque para fazer o inimigo baixar a guarda, mas na verdade isso já foi longe demais. Eu imploro que meu senhor se contenha." "Não me incomode", respondeu Kuranosuke, "pois não darei ouvidos às suas lamúrias. Já que meu modo de vida não agrada, vou me divorciar de você e poderá cuidar da sua vida. Vou comprar uma moça bonita de uma das tabernas e me casar com ela com imenso prazer. Estou farto de ver uma velha como você nessa casa. Então, vai-se embora. Quanto mais cedo, melhor." Dizendo isso, ele se entregou a um acesso de fúria e sua mulher, aterrorizada, implorou misericórdia. "Ah, meu senhor, retire essas palavras terríveis. Há 20 anos sou sua esposa fiel e dei-lhe 3 filhos. Na doença e na tristeza estive ao seu lado. Não pode ser cruel a ponto de me expulsar da sua casa agora. Tenha piedade, tenha piedade. Cesse esse pranto inútil, minha decisão está tomada e você deve ir embora. Como as crianças também estão no meu caminho, fique à vontade para levá-las consigo." Quando ouviu o marido falar assim em sua angústia, a mulher procurou seu filho mais velho, Oishi Chikara, e implorou que ele intercedesse por ela e suplicasse ao pai que a absolvesse. Mas nada poderia desviar Kuranosuke de seu propósito. A mulher foi mandada embora com os 2 filhos mais novos e voltou para sua terra natal. Oishi Chikara permaneceu com o pai. Os espiões comunicaram tudo isso a Kozuki no Suke, sem poupar detalhes. E ele, quando soube como Kuranosuke, tendo expulsado a mulher e os filhos e comprado uma concubina, chafurdava numa vida de embriaguez e luxúria, começou a pensar que não tinha mais nada a temer dos servidores de Takumi no Kami, que deviam ser covardes, desprovidos de bravura para vingar o seu senhor. Assim, aos poucos, começou a abrandar a vigilância e mandou de volta metade da guarda que tomava emprestado do sogro, Uiesuki-sama. Mal imaginava estar caindo na armadilha preparada por Kuranosuke, que, em seu zelo na missão de matar o inimigo de seu senhor, não hesitou em se divorciar da mulher e mandar os filhos embora. Que homem admirável e fiel! Assim, Kuranosuke continuou a distrair os olhos do inimigo, persistindo em sua conduta aparentemente impúdica, mas todos os seus colegas foram para Iedo e, em suas várias funções como operários e mascates, empenharam-se em ganhar acesso à casa de Kozuki no Suke, familiarizando-se com a planta do edifício e a disposição dos diferentes cômodos, além de verificar o caráter dos moradores, quais eram valentes e leais e quais eram covardes. Mandavam relatórios constantes sobre todas essas questões para Kuranosuke. Quando finalmente ficou óbvio, pelas cartas que chegavam de Iedo, Kozuki no Suke não esperava nenhum ataque. Kuranosuke alegrou-se porque o dia da vingança se avizinhava, e tendo escolhido um ponto de encontro em Iedo, fugiu em segredo de Kyoto, evitando a vigilância dos espiões inimigos. Então, os 47 homens, tendo feito todos os seus planos, esperaram, pacientes. Agora era o solstício de inverno, no 12º mês do ano, e o frio era intenso. Uma noite, durante uma forte nevasca, quando o mundo inteiro silenciara e os homens pacíficos dormiam em suas esteiras, os Ronins decidiram que não poderia haver oportunidade mais favorável para cumprir o seu intento. Assim, reuniram-se e, dividindo os grupos em 2, atribuíram a cada um seu posto. Um grupo, liderado por Oishi Kuranosuke, atacaria o portão da frente, e o outro, sob o comando de seu filho, Oishi Chikara, atacaria o portão da casa de Kozuki no Suke. Mas como Chikara tinha apenas 16 anos, Yoshida Shiuzaemon foi nomeado seu guarda. Além disso, decidiu-se que um tambor, batido por ordem de Kuranosuke, seria o sinal para o ataque simultâneo, e se alguém matasse Kozuki no Suke e lhe cortasse a cabeça, deveria dar um assobio estridente,
como sinal para seus camaradas que chegariam depressa e, tendo identificado a cabeça, a levariam para o templo chamado Sengakuji e deixariam como oferenda diante do túmulo de seu senhor morto. Em seguida, contariam seu feito ao governo e aguardariam a sentença de morte que viria com toda certeza. Todos os Ronins juraram fazer isso. A meia-noite foi estabelecida como a hora que os 47 camaradas, tendo se preparado para o ataque, participariam de um último banquete de despedida juntos, pois na manhã seguinte morreriam. Foi então que Oishi Kuranosuke se dirigiu ao grupo e disse: "Esta noite atacaremos o inimigo em seu palácio. Seus servidores certamente vão nos enfrentar e seremos forçados a matá-los, mas matar velhos, mulheres e crianças é um ato lamentável. Portanto, rogo a cada um de vocês que tome muito cuidado para não matar uma única pessoa indefesa." Todos os camaradas aplaudiram esse discurso, e assim ficaram à espera da meia-noite. Quando chegou a hora marcada, os Ronins avançaram. O vento uivava furiosamente, e a neve atingia seus rostos, mas poucos se importavam com isso enquanto seguiam o caminho, ávidos pela vingança. Por fim, chegaram à casa de Kozuki no Suki. Dividiram-se em 2 grupos, e Chikara, com 23 homens, contornou a residência até o portão dos fundos. 4 homens, usando uma escada de cordas que penduraram no telhado da varanda, lograram entrar no palácio, e ao verem sinais que todos os moradores estavam adormecidos, entraram na casa de guarda, onde dormiam os vigias. Antes que estes tivessem o tempo de se recuperar do espanto, amarraram-nos. Os guardas apavorados imploraram por misericórdia, para que suas vidas fossem poupadas. E com isso os Ronins concordaram, com a condição de que entregassem as chaves do portão. Mas os outros, trêmulos, disseram que as chaves ficavam na casa de um dos oficiais e que não tinham meios de obtê-las. Então os Ronins perderam a paciência e com um martelo despedaçaram a grande tranca de madeira que fechavam os portões, e as portas se escancararam à direita e à esquerda. Ao mesmo tempo, Chikara e seu grupo invadiram a casa pelo portão dos fundos. Oishi Kuranosuke mandou o mensageiro às casas vizinhas, levando a seguinte mensagem: "Nós, os Ronins, que antes servíamos a San Takumi no Kami, invadiremos o palácio de Kozuki no Suki esta noite, para vingar nosso senhor. Como não somos ladrões noturnos nem desordeiros, não faremos nenhum mal às casas vizinhas. Pedimos a todos que não se aflijam." E, como Kozuki no Suki era detestado pelos vizinhos por sua cobiça, nenhum deles reuniu forças para socorrê-lo. Os Ronins tomaram ainda outra precaução, para que nenhum dos moradores da casa saísse para pedir socorro aos aliados da família, e esses, entrando com ímpeto, interferissem nos planos. Kuranosuke posicionou 10 de seus homens armados com arcos no telhado dos 4 lados do pátio, com ordem de atirar em qualquer servidor que tentasse deixar o local. Tendo assim traçado todos os seus planos e posicionado os homens, Kuranosuke, com a própria mão, bateu no tambor e deu sinal de ataque. 10 servidores de Kozuki no Suki, ouvindo o barulho, acordaram e, sacando as espadas, correram para a sala da frente para defender o seu mestre. Nessa hora, os Ronins, depois de arrombar a porta do vestíbulo, entraram na mesma sala. Travou-se uma luta furiosa entre os 2 grupos, no meio da qual Chikara, conduzindo seus homens pelo jardim, invadiu os fundos da casa, e Kozuki no Suki, temendo pela própria vida, refugiou-se com sua mulher e as serviçais, num aposento na varanda, enquanto o resto dos servidores, que dormiam no quartel fora da casa, se preparavam para ir em seu socorro. Mas os Ronins, que haviam entrado pela porta da frente e agora lutavam contra os 10 servidores, acabaram por dominar e matar os últimos sem perder nenhum dos seus. Depois, abrindo caminho bravamente em direção aos aposentos dos fundos, Chikara e seus homens se juntaram a eles, e os 2 grupos tornaram-se um só. A essa altura, o restante dos homens de Kozuki no Suki haviam chegado e a luta se ampliou. Kuranosuke, sentado num banco dobrável, deu ordens e comandou os Ronins. Logo, os residentes perceberam que não eram páreo para os inimigos. Por isso, tentaram mandar notícias de sua situação a Uesugi-sama, o sogro do senhor, implorando-lhe que viessem socorrê-los com todas as forças disponíveis. Mas os mensageiros foram abatidos pelos arqueiros que Kuranosuke posicionara no telhado. Assim, sem ajuda à vista, continuaram a lutar, desesperados. Kuranosuke gritou em voz alta: "Só Kozuki no Suki é o nosso inimigo. Alguém entre e traga-o para fora, vivo ou morto." Diante do quarto particular de Kozuki no Suki estavam 3 valentes servidores com as espadas desembainhadas. O primeiro era Kobayashi Heihachi, o segundo era Waku Handayu, o terceiro era Shimizu Ikaku. Todos bons homens e honestos, além de hábeis espadachins. Tais homens sustentaram a posição com tanta firmeza que por um tempo mantiveram todos os Ronins à distância, e no momento até os forçaram a recuar. Quando Oishi Kuranosuke viu isso, rilhou os dentes de raiva e gritou para seus homens: "O quê? Cada um de vocês jurou sacrificar a vida para vingar o seu senhor, e agora são rechaçados por 3 homens? Covardes, não merecem que eu lhes dirija a palavra. Morrer lutando pela causa de seu mestre deveria ser a mais nobre ambição de um servidor."
Em seguida, voltando-se para o próprio filho, Chikara disse: "Avante, garoto! Enfrente aqueles homens, e se forem fortes demais para você, morra!" Instigado por essas palavras, Chikara agarrou uma lança e lutou contra Waku Handayu, mas não conseguiu sustentar sua posição, e recuando aos poucos, foi empurrado para o jardim, onde perdeu o equilíbrio e caiu no lago. Mas quando Handayu, pensando tê-lo matado, olhou para dentro do lago, Chikara atingiu o oponente na perna, o derrubou e, arrastando-se para fora da água, o liquidou. Nesse interim, Kobayashi Heihachi e Shimizu Ikaku foram mortos pelos outros Ronins. De todos os servidores de Kozuki no Suki, não restou nenhum combatente. Chikara, vendo isso, entrou com a espada ensanguentada numa sala dos fundos para procurar Kozuki no Suki, mas só encontrou o filho deste, um jovem senhor chamado Kira Sarioye, que, empunhando uma alabarda, o atacou, mas logo foi ferido e fugiu. Assim, como todos os homens de Kozuki no Suki mortos, a batalha chegou ao fim, mas ainda não havia sinal do próprio Kozuki no Suki. Kuranosuke dividiu seus homens em vários grupos e vasculhou a casa inteira, mas foi em vão. Só encontraram mulheres e crianças chorando. Com isso, os 47 homens começaram a desanimar, lamentando que, depois de todo o empenho, tivessem deixado o inimigo fugir. Houve um momento em que, por desespero, concordaram em cometer suicídio juntos ali mesmo, mas decidiram fazer mais um esforço. Então, Kuranosuke entrou no dormitório de Kozuki no Suki e, tocando a colcha com as mãos, exclamou: "Acabei de sentir as roupas de cama, e elas ainda estão quentes, portanto, creio que nosso inimigo não esteja longe." De certo, escondeu-se em algum lugar da casa. Muito entusiasmados com isso, os Ronins renovaram sua busca. Na parte elevada da sala, perto do lugar de honra, havia uma pintura pendurada. Tirando-a, viram que havia um grande buraco na parede de gesso, e ao inserir uma lança lá, não encontraram nada no caminho. Um dos Ronins, chamado Yazama Gyutaro, entrou no buraco e descobriu que do outro lado havia um pequeno pátio, onde situava-se um anexo para guardar carvão e lenha. Olhando o interior do anexo, ele avistou algo branco na outra extremidade, que espetou com sua lança, quando 2 homens armados saltaram sobre ele e tentaram abatê-lo, mas ele os manteve longe de si até um de seus camaradas aparecer, matar um dos 2 e enfrentar o outro, enquanto Gyutaro entrava no anexo e tateava com sua lança. Vendo novamente algo branco, o Ronin espetou com a lança e um grito de dor revelou que era um homem. Então ele entrou, e o homem de roupas brancas, que havia sido ferido na coxa, sacou uma adaga e desferiu um golpe contra ele, e agarrando-o pela gola, arrastou para fora do anexo. Outro Ronin se aproximou, e os 2 examinaram o prisioneiro com atenção, vendo que era um homem de aparência nobre, com cerca de 60 anos, usando roupa de dormir de cetim branco, manchada com o sangue da ferida que Gyutaro havia infligido na coxa dele. Os 2 se convenceram de que não era outro senão Kozuki no Suki, e perguntaram-lhe seu nome, mas ele não respondeu. Deram então um assobio combinado, e todos os seus camaradas juntaram-se a eles. Oishi Kuranosuke, trazendo uma lanterna, examinou as feições do velho, e era de fato Kozuki no Suki. Se houvesse necessidade de mais provas, ele ainda tinha uma cicatriz na testa, onde o antigo mestre dos Ronins, Asano Takumi no Kami, o havia ferido durante o tumulto no castelo. Não havendo possibilidade de engano, portanto, Oishi Kuranosuke ajoelhou-se e, dirigindo-se ao velho com grande respeito, disse: "Meu senhor, somos servidores de Asano Takumi no Kami. No ano passado, sua senhoria e nosso mestre brigaram no palácio. Nosso mestre foi condenado ao harakiri, e sua família foi arruinada. Viemos essa noite para vingá-lo, como é dever dos homens fiéis e leais. Peço que sua excelência reconheça a justiça de nosso propósito. E agora, meu senhor, pedimos que execute o harakiri. Eu mesmo terei a honra de atuar como seu assistente. E quando com toda a humildade tiver recebido a cabeça de sua senhoria, é a minha intenção depositá-la como oferenda sobre o túmulo de Asano Takumi no Kami." Assim, em consideração à alta posição de Kozuki no Suki, os Ronins o trataram com a maior cortesia e pediram muitas vezes que executasse o harakiri, mas ele ficou agachado, trêmulo e sem palavras. Por fim, Kuranosuke, vendo que era inútil incentivá-lo a morrer à morte de um nobre, forçou-o a se abaixar e cortou-lhe a cabeça com a mesma adaga com que Asano Takumi no Kami havia se matado. Os 47 camaradas, exultantes por terem realizado seu plano, puseram a cabeça num balde e se prepararam para partir. Mas antes de sair da casa, tiveram cuidado de apagar todas as luzes e fogareiros, para que não ocorresse um incêndio acidental e os vizinhos sofressem. Enquanto estavam a caminho de Takanawa, o subúrbio onde fica o templo chamado Sengakuji, o dia nasceu e as pessoas saíram das casas para ver os 47 homens, que com as roupas e os braços ensanguentados, estavam com uma aparência terrível. Todos os elogiaram, maravilhadas com sua coragem e fidelidade, mas os Ronins esperavam a todo momento que o sogro de Kozuki no Suki os atacasse e tomasse a cabeça do genro. Por isso, prepararam-se para morrer corajosamente com a espada na mão. Contudo, chegaram a Takanawa em segurança, pois Matsudaira Aki no Kami, um dos 18 principais daimyos do Japão, em cuja casa Asano Takumi no Kami fora cadete,
ficou muito satisfeito ao saber do que fizeram na noite anterior e preparou para acudir os Ronins caso fossem atacados. Portanto, os sogros de Kozuki no Suki não se atreveu a persegui-los. Por volta das 7 da manhã, eles se aproximaram do palácio de Matsudaira Mutsu no Kami, o príncipe de Sendai. Este, sabendo disso, mandou chamar um de seus conselheiros e disse: "Os servidores de Takumi no Kami mataram o inimigo de seu senhor e estão passando por aqui. Não tenho palavras para expressar a minha admiração por sua devoção. Como eles devem estar cansados e famintos após a missão noturna. Convide-os para entrar e sirva mingau e saquê para eles." O conselheiro saiu e disse ao Eiichi Kuranosuke: "Senhor, sou conselheiro do príncipe de Sendai, e visto que os senhores devem estar exaustos depois de tudo por que passaram, meu mestre solicita que eu lhes peça: entrem e compartilhem nossa refeição, por mais pobre que seja. Essa é a mensagem de meu senhor." "Agradeço-lhe, senhor", respondeu Kuranosuke. "É muita bondade de sua senhoria dar-se ao trabalho de pensar em nós. Estamos gratos e aceitaremos sua generosidade." Os 47 Ronins entraram no palácio e foram recebidos com mingau e saquê, e todos os servidores do príncipe de Sendai vieram elogiá-los. Então, Kuranosuke voltou para o conselheiro e disse: "Estamos em dívida com o senhor por sua gentil hospitalidade, mas como ainda temos que correr até Sengakuji, devemos humildemente pedir licença para nos retirar." Depois de agradecer muitas vezes aos anfitriões, eles deixaram o palácio do príncipe de Sendai e seguiram para Sengakuji, onde foram recebidos pelo abade do mosteiro, que foi até o portão da frente para encontrá-los e conduziu até o túmulo de Takumi no Kami. Quando chegaram à sepultura de seu senhor, pegaram a cabeça de Kozuki no Suki e, depois de lavá-la no poço próximo dali, depositaram-na como oferenda diante do túmulo. Tendo feito isso, incumbiram os sacerdotes do templo de ler orações enquanto acendiam incenso. Primeiro o Eiichi Kuranosuke acendeu o incenso. Em seguida, seu filho, o Eiichi Chikara. Depois, os outros 45 homens realizaram a mesma cerimônia. Então, Kuranosuke, tendo entregado todo o dinheiro que trazia ao abade, disse: "Quando nós, os 47, tivermos executado Harakiri, imploro que nos dê um enterro decente. Confio na sua bondade. Isto é apenas uma ninharia que tenho a oferecer. Sendo assim, que seja usado em missas por nossas almas." E o abade, impressionado com a coragem fiel dos homens, jurou com lágrimas nos olhos realizar suas vontades. Assim, os 47 Ronins de espírito apaziguado esperaram com toda a paciência as ordens do governo. Por fim, foram convocados ao Supremo Tribunal, onde os governadores de Iedo e censores públicos se reuniram, e a sentença que receberam foi a seguinte: considerando que, sem respeitar a dignidade da cidade nem temer o governo, tendo se unido para matar seu inimigo, vocês invadiram a casa de Kira Kozuki no Suki à noite e os assassinaram. A sentença do tribunal é que, por esse ato insolente, vocês executem o Harakiri. Depois que a sentença foi lida, os 47 Ronins foram divididos em 4 grupos e entregues à custódia de 4 daimyos, e xerifes foram mandados para os palácios desses senhores, em cuja presença os Ronins foram forçados a executar o Harakiri. Mas desde o início, todos eles haviam decidido que este seria seu fim, e encararam a morte com nobreza. Seus cadáveres foram levados para Sengakuji e enterrados em frente ao túmulo de seu mestre, Asano Takumi no Kami. Quando a notícia se espalhou, o povo se reuniu para rezar perante os túmulos desses homens fiéis. Entre aqueles que vieram rezar estava um homem de Satsuma, que, prostrando-se diante do túmulo de Eiichi Kuranosuke, disse: "Quando vi bêbado e deitado na rua de Yamashina, em Kyoto, não sabia que você planejava vingar seu senhor. E pensando que era um homem desleal, pisei em você e cuspi no seu rosto. Agora vim pedir perdão e oferecer compensação pela ofensa do ano passado." Com essas palavras, ele se prostrou novamente diante do túmulo, e tirando uma adaga do cinto, cravou-a na barriga e morreu. E o sumo sacerdote do templo, apiedando-se dele, o enterrou ao lado dos Ronins. Seu túmulo ainda está lá com um dos 47 camaradas. Este é o fim da história dos 47 Ronins. O retrato terrível de um heroísmo feroz que é impossível não admirar. Na mente dos japoneses, essa admiração é genuína, e, portanto, os 47 Ronins recebem honrarias quase divinas. Mãos piedosas ainda cobrem seus túmulos com ramos verdes e acendem incenso sobre eles. As roupas e as armas que usavam estão preservadas com todo cuidado num depósito à prova de fogo, anexado ao templo, e exibidas todos os anos para multidões admiradas que as contemplam, provavelmente com veneração menor apenas do que a dedicada às relíquias de Aix-la-Chapelle, ou Treves. Uma vez a cada 60 anos, os monges de Sengakuji recebem boas provisões para o templo ao realizar uma feira ou um festival comemorativo em que o povo se reúne durante quase 2 meses. Uma vez, uma chave de prata deixou-me entrar para fazer uma inspeção particular das relíquias.
Fomos levados, meu amigo e eu, a um recinto nos fundos do templo espaçoso, com vista para um daqueles maravilhosos jardins em miniatura, habilmente adornado com rochas e árvores anãs, de que os japoneses tanto gostam. Uma a uma, caixas etiquetadas e indexadas contendo os preciosos artigos foram trazidos e abertos pelo sumo sacerdote. Que mistura curiosa de trapos velhos e restos de metal e madeira. As armaduras caseiras de cota de malha, compostas por pedaços de couro unido por peças de ferro, testemunham um sigilo com que os Ronin se prepararam para a luta. Comprar armaduras teria chamado a atenção, então eles a fabricaram com as próprias mãos. Sobrevestes velhas e devoradas por traças, pedaços de capacetes, 3 flautas, um estojo de caligrafia que já devia ser antigo na época da tragédia, e agora está caindo aos pedaços. Calças esfarrapadas do que antes era um rico brocado de seda, agora todo desfiado. Retalhos de couro, parte de uma velha manopla, emblemas e símbolos. Pedaços de cabos de espadas, pontas de lanças e adagas, estas totalmente avermelhadas de ferrugem, mas com certas partes mais manchadas que o restante, como se os coágulos fatais de sangue nunca pudessem se apagar. Tudo isso foi nos mostrado com reverência. Entre a confusão e os fragmentos haviam vários documentos, amarelados pelo tempo e muito gastos nas dobras. Um deles era uma planta da casa de Kozukinosuke, que um dos Ronins obteve ao se casar com a filha do construtor que a projetou. 3 dos manuscritos me pareceram tão curiosos que consegui autorização para copiá-los. O primeiro é o recibo dado pelos servidores do filho de Kozukinosuke em troca da cabeça do senhor seu pai, que os sacerdotes devolveram à família, e diz o seguinte: Memorando. Item: uma cabeça. Item: um embrulho de papel. Reconhecemos que os artigos acima foram recebidos. Assinado Asaida Magobeli. Saito Kunai. Aos sacerdotes encarregados do templo Sengakuji, Sua Reverência Sekshi, Sua Reverência Ichidon. O segundo é um documento explicativo de sua conduta, uma cópia do que foi encontrado em posse de cada um dos 47 homens. No ano passado, no 3º mês, Asano Takumi no Kami, por ocasião da recepção do embaixador imperial, foi levado por força das circunstâncias a atacar e ferir meu senhor Kozukinosuke no castelo, a fim de vingar uma ofensa dirigida a ele. Tendo feito isso sem levar em consideração a dignidade do lugar e, portanto, desrespeitando todas as regras de decoro, ele foi condenado ao harakiri. E o castelo de Ako foram confiscados pelo Estado e entregues por seus servidores aos oficiais encarregados pelo shogun de recebê-los. Depois disso, todos os seus seguidores se dispersaram. Na hora da contenda, os altos oficiais presentes impediram Asano Takumi no Kami de levar a cabo a intenção de matar seu inimigo, meu senhor Kozukinosuke. Assim, Asano Takumi no Kami morreu sem ter se vingado, e isso foi insuportável para seus seguidores. É impossível permanecer debaixo do mesmo céu que o inimigo do senhor ou seu pai. Por essa razão, ousamos declarar inimizade contra uma pessoa de posição tão elevada. Hoje atacaremos Kira Kozukinosuke, a fim de terminar o ato de vingança que foi iniciado por nosso senhor morto. Se alguma pessoa honrada encontrar nossos corpos após a morte, convidamo-la respeitosamente a abrir e ler este documento. 15º ano de Genroku, 12º mês. Assinado Oishi Kuranosuke, servidor de Asano Takumi no Kami e os outros 46 homens. O terceiro manuscrito é um documento que os 47 Ronins deixaram sobre o túmulo de seu mestre, com a cabeça de Kira Kozukinosuke. O 15º ano de Genroku, o 12º mês e o 15º dia. Viemos aqui hoje prestar-lhe homenagem. 47 homens ao todo, de Oishi Kuranosuke ao soldado da infantaria Terasaki Kiemon, todos felizes em sacrificar nossas vidas pelo Senhor. Anunciamos isso com reverência ao espírito honrado de nosso mestre falecido. No 14º dia do 3º mês do ano passado, nosso ilustre senhor teve o prazer de atacar Kira Kozukinosuke. Por que razão, não sabemos. Nosso honrado mestre pôs fim à própria vida, mas Kira Kozukinosuke sobreviveu. Embora receemos que após o decreto emitido pelo governo, essa nossa trama desagrade ao nosso honrado mestre, ainda assim, nós que comemos de sua comida, não poderíamos repetir sem vergonha o verso: Não viverás debaixo do mesmo céu, nem pisarás a mesma terra que o inimigo de teu pai, ou Senhor. Nem nos atreveríamos a deixar o inferno e nos apresentar diante do Senhor no paraíso, a menos que concluíssemos a vingança que o Senhor começou. Cada dia que esperávamos eram como 3 outonos para nós. Em verdade, pisamos a neve somente por um dia. Não, por 2 dias. E provavelmente a comida apenas uma vez. Os velhos e decrépitos, os enfermos e aflitos vieram entregar suas vidas alegremente. Outros podem rir de nós,
como se fôssemos gafanhotos confiando na força de suas patas, e assim envergonhar nosso honrado senhor. Mas não podíamos nos deter em nosso ato de vingança. Depois de nos reunirmos na noite passada, escoltamos meu senhor Kozuki no Suke até seu túmulo. Esta adaga, a qual nosso honrado senhor deu grande valor no ano passado e foi confiada aos nossos cuidados, trazemos de volta. Se agora o seu nobre espírito estiver presente diante deste túmulo, pedimos como sinal que pegue a adaga e, golpeando a cabeça de seu inimigo pela segunda vez, dissipe seu ódio para sempre. Esta é a respeitosa declaração de 47 homens. O texto "Não viverás debaixo do mesmo céu que o inimigo de teu pai" é baseado nos livros confucionistas. O Dr. Led, em seu Life and Techniques of Confucian, tem um parágrafo interessante que resume a doutrina dos sábios sobre a questão da vingança. No segundo livro de Leque, há a seguinte passagem: com o assassino de teu pai, um homem não pode viver debaixo do mesmo céu. Contra o assassino de seu irmão, um homem nunca deve ter que voltar para casa para buscar uma arma. Com o assassino de seu amigo, um homem não pode viver no mesmo estado. A Lex Talionis é aqui apresentada em toda amplitude. Shou Li nos fala de uma recomendação contra as más consequências dos princípios pela nomeação de um ministro chamado o Reconciliador. A recomendação é muito inferior à cidade de refúgio que Moisés indicou ao homicida para fugir da fúria do Vingador. Seja como for, porém, ela existiu, e é notável que o Confúcio, quando consultado a respeito do assunto, não o percebera, mas tem afirmado que o dever da vingança de sangue nos termos mais energéticos e restritos. Seu discípulo, Zerrea, perguntou-lhe: o que se deve fazer no caso do assassinato de seu pai ou da sua mãe? E ele respondeu: o filho deve dormir numa esteira de capim, tendo o escudo por travesseiro. Deve se recusar a assumir um cargo. Não deve viver debaixo do mesmo céu que o assassino. Quando o encontrar no mercado ou no tribunal, deve estar com a arma pronta para atacá-lo. E o que se deve fazer no caso do assassinato de um irmão? O irmão sobrevivente não deve assumir nenhum cargo no mesmo estado que o assassino. Porém, se ele for a serviço de seu príncipe, ao estado onde o assassino está, embora o encontre, não deve lutar com ele. E o que se deve fazer no caso de assassinato de um tio ou primo? Nesse caso, o sobrinho ou o primo não é encarregado. Se o encarregado, a quem cabe a vingança, puder realizá-la, ele só precisa pôr-se atrás dele, com a arma na mão e apoiá-lo. Acrescentarei uma anedota para demonstrar a santidade associada aos túmulos dos 47. No mês de setembro de 1868, certo homem veio rezar diante do túmulo de Oishikara. Tendo terminado suas orações, executou decididamente o harakiri, e como o ferimento na barriga não foi mortal, liquidou-se cortando a própria garganta. Com seu corpo, foram encontrados documentos declarando que, sendo Ronin e não tendo meios de ganhar a vida, ele havia pedido para fazer parte do clã do príncipe de Shoishu, que considerava o clã mais nobre do reino. Recusado o pedido, não lhe restava nada senão morrer, pois ser Ronin era detestável para ele, e não aceitaria servir a nenhum senhor que não o príncipe de Shoishu. Que lugar mais adequado poderia encontrar para dar fim à própria vida que o cemitério daqueles valentes? Isso aconteceu a aproximadamente 180 metros da minha casa, e quando vi o lugar, 1 ou 2 horas depois, o solo estava todo respingado de sangue e alvoroçado pelos últimos movimentos do homem.